Que corridaça, hein, meus amigos? Bom, pessoal, hoje estou aqui para a gente fazer aquela famosa análise pós-corrida do GP do Bahrein, round 4, quarta corrida, e depois de duas corridas bem chatas, a gente finalmente teve uma corridaça, uma das melhores corridas aí dos últimos tempos. O Bahrein sempre entrega muita corrida de qualidade. Começando pelo grande vencedor do GP do Bahrein, aqui eu tenho que dar minha cara a tapa, porque no vídeo anterior eu falei bem mal do Piastri, falei que ele é um fraco, isso e aquilo. E nessa corrida ele calou minha boca do sábado ao domingo. Porque assim, e eu não retiro o que eu disse daquele vídeo, claro que eu dei uma exagerada, mas é que ele tava falando muito do tipo, eu sou mais rápido, mas não tava mostrando isso na pista. Que eu falei, se tu é mais rápido, passa. Classifica na frente ou passa na pista. E nessa corrida ele fez exatamente o que eu queria que ele fizesse. Ele classificou na frente e ganhou a corrida. Então é isso que eu espero dele, é isso que eu espero de um piloto com o potencial dele, que é, se tu é mais rápido, mostre na pista. E pra mim, se ele quer ser campeão, a obrigação dele é ficar na frente do Norris. Foi uma vitória maiúscula, ele não correu nenhum tipo de risco em nenhum momento, não errou. É uma daquelas vitórias que ele nem apareceu na filmagem, porque foi super tranquilo, super calma, não errou em nenhum momento. Até na relargada eu achei que o Russell poderia passar, porque estava com um pneu mais macio, mas graças a Pirelli e seus pneus indestrutíveis não mudou nada. Mas assim, uma vitória muito sólida, tá de parabéns. E na minha opinião, agora ele se coloca forte como o candidato ao título aí. Eu ainda acho que o Norris tem chance, a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu acho que essa é uma vitória que ele vai crescer muito mentalmente, vai dar uma energia, um vigor para ele e a confiança vai lá em cima. Então eu acho que essa vitória foi muito importante para ele se colocar de vez na disputa pelo título. Então, vitória maiúscula pro Piastri. Agora a gente falando de cada piloto, do resultado geral, Piastri, acabamos de falar. O Russell, cara, para mim, já vou entregar o ouro aqui, para mim o Russell foi o piloto do dia. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, cara, ele tá sendo muito consistente. Então, assim, o Russell também é um cara que essa temporada ele tá me surpreendendo muito positivamente, muito mesmo. Porque ele tá entregando muito resultado, muita consistência. Tipo, olha onde o Antonelli terminou. Olha onde ele terminou. O cara tá liderando a equipe, né? Até no Driver to Survive eles trouxeram essa dúvida. Pô, será que o Russell vai conseguir liderar a equipe? E, cara, tá liderando com maestria. E tá indo muito bem, cara. Ele ainda enfrentou problemas eletrônicos ali e conseguiu ficar na frente do Norris, que tá com o carro mais rápido. Então, assim, uma corrida maiúscula também do Russell. Eu não achei que ele ia conseguir segurar esse segundo lugar. Quando o Norris chegou bem perto, eu falei, cara, já era, vai ser um 2 McLaren. Mas, assim, o Russell foi impecável. Ele até ficou com um pouco de medo quando a Mercedes colocou o pneu super macio ali pra ele, o pneu vermelho. Mas no fim, né, não mudou muita coisa, foi uma aposta, tá valendo, e como eu falei, o problema é a Pirelli aí, esses pneus indestrutíveis, mas a gente fala um pouco mais sobre isso mais pra frente. O Norris, ele pra mim era um forte candidato ao prêmio de fudido do dia, porque ele errou na largada, e não errou por pouca coisa, foi uma margem grande. Depois cometeu outros erros, travou pneu, então assim, cara, ele fez muita coisa errada nessa corrida. Ele mesmo admitiu na entrevista pós-corrida, mas por que eu não coloco ele como fudido do dia? Cara, ele largou em sexto. Terminou em terceiro pódio e continua líder do campeonato. Então, assim, não dá pra dizer que foi um péssimo final de semana pra ele. Ele cometeu muitos erros, mas ainda assim saiu líder. Claro, poderia sair ainda melhor, mas eu acho que no conjunto da obra, e tendo em vista que é o Lando Norris, um terceiro lugar tá bom pra ele. Depois a gente tem o Leclerc. O Leclerc também, o rei do quarto lugar. Cara, em algum momento ali a Ferrari, falando do Leclerc e do Hamilton juntos, teve um momento ali na corrida que simplesmente eles começaram a ter um pace absurdo. E aí a gente tem que dar o braço a torcer e falar que a Ferrari ela acertou na estratégia de repetir médio-médio. Eu até questionei, por que não tenta uma parada? Ou sim, tenta duas estratégias diferentes. Mas no fim foram com a mesma estratégia para os dois pilotos. E, cara, acabou que deu bem, na minha visão. E só não deu melhor ainda porque teve um safety car aí que acabou atrapalhando um pouco a estratégia. Mas também muito consistente, segurou o Norris até onde dava. Não cometeu muitos erros. Então o Leclerc também acho que foi muito bem aí, dadas as circunstâncias.
Lewis Hamilton, que ganhou o Driver of the Day, depois a gente fala sobre isso, mas assim, o Hamilton também começou mal, aquele pneu, ele demorou para achar o pace ali com o pneu médio no início, criticou bastante ele, o Leclerc, mas mais o Hamilton, e no fim, cara, igual o Leclerc, ele chegou uma hora que eles acertaram o pace e foi tratorando todo mundo, pegou um quinto lugar, ficou um pouco para trás, né, do Leclerc, mas acho que esse foi um resultado bom aí para ele, para dar aquela moralzinha, crescer a confiança de novo. E, cara, eu acho que foi um bom resultado para a Ferrari, apesar de todos os pesares. E tô curioso para ver como que vai ser aí nas próximas corridas, porque eles em um momento muito específico ali da corrida eles mostraram um pace muito absurdo, e se eles conseguirem repetir essa dose em escala maior em outras corridas, eles podem brigar aí por vitórias e posições maiores no pódio. Agora falando do Max Verstappen, cara, não tem jeito. O Max Verstappen, quando tu é destinado ao sucesso, tudo conspira a teu favor. Ou não, né? Porque ele teve muito azar ali com os boxes, mas não só ele, né? Foi um problema da Red Bull. Eles estavam com um problema naquela caixinha que dá o verde para eles poderem sair do box, né? O pirulito eletrônico, acho que é isso que fala. Eles estavam com um problema, ele e o Tsunoda sofrendo do mesmo problema. Não foi algo só dele. E depois problema lá na roda também. Então assim, foi um inferno astral. Ele também não tinha pace nenhum com aquele pneu duro. Nenhum. Eu achei que ele nem ia pontuar. Só que no fim, tudo nas circunstâncias, ele conseguiu se colocar no meio ali do top 10. E botou pneu médio de novo e conseguiu um pace muito bom. E aí tem o efeito Max Verstappen, né? Tem o mérito dele que na última volta a transmissão nem mostrou, mas ele passou o Gasly na curva 4 por fora e conseguiu aí um P6. Vocês vão falar, pô, um P6 não é muito bom pro Verstappen, mas acho que dadas as circunstâncias é quase como se fosse uma vitória, assim. Ali no meio da corrida a gente tinha certeza que ele nem ia pontuar, então ele acabou pontuando, acho que foi um bom resultado. O Gasly, cara, pra mim o Gasly também era um candidato aí ao Driver of the Day. Ele largou um pouquinho mal, mas conseguiu recuperar a posição. E eu tava ali agoniado para ver se ele ia ficar na frente do Verstappen. Acabou na última volta, acabou perdendo a posição. Mas assim, um 7º lugar de Alpine eu acho que tá bom. E cara, o Gasly, pô, pilota muito, né? Largou em 4º lugar. Então, uma performance muito sólida. Para mim, era um candidato ao piloto do dia, mas acho que teve tanta gente fazendo tanta coisa boa que fica difícil dar esse prêmio, né? Mas também é uma performance muito sólida. O Ocon também, cara, o Ocon é um cara muito consistente e irretocável, assim. Ele errou no sábado, todo mundo tava criticando ele e tal. E, cara, 8º lugar com essa Haas. A Haas também tá consistente aí, falando seus pontinhos, muito importante, né? Enquanto as outras equipes aí nem pontuaram, a Haas conseguiu botar 2 carros no top 10. Então, uma performance bem impressionante. O Yuki Tsunoda, também eu acho que, dada todas as circunstâncias, um P9 aí pra ele tá muito bom. Terminou a 11 segundos aí do Verstappen, não é tão ruim, eu acho, para o segundo piloto da Red Bull. Conseguiu marcar 2 pontinhos. Eu acho que foi bom aí para ele, também vai dar um ganho de moral aí, dar um boost na moral, na performance. E tô curioso aí para ver como vai ser esse restante da temporada, como vai ser a adaptação completa dele. Mas até aqui, né, a segunda corrida já deu uma subidinha e vamos ver se na próxima corrida ele sobe mais um pouco. Mas eu acho que está sendo um início promissor, dada as circunstâncias aí da Red Bull. Depois a gente tem o Oliver Bearman, também o Bearman para mim também candidato forte a piloto do dia, saiu de P20, terminou em P10, um pontinho para a Haas, guiou bastante. A Haas estava surpreendentemente boa nesse final de semana, assim, não esperava, um pace muito bom na corrida. E, cara, para mim também candidato forte a piloto do dia, é que teve tanta gente fazendo tanta coisa boa que é difícil eleger só um. Mas tá de parabéns aí o Bearman. Foi o melhor dos rookies, né? Aí a gente teve o Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli, cara, eu confesso que eu não entendi ali aonde que ele se perdeu, porque ele tava lá nas cabeças, estava disputando bem, fez uma ultrapassagem linda no Verstappen e acabou em P11 aí, não sei o que rolou ao certo. Confesso para vocês que eu tava mais focado aqui ó, no topo, né, da corrida, e que é um bom sinal. Normalmente, para achar coisa boa, a gente tem que ficar olhando para baixo. Não, nessa corrida o foco estava lá em cima, muita disputa. Mas eu não sei exatamente o que... Não sei se foi estratégia, acho que foi um pouco de estratégia, um pouco de azar. Também colocaram aquele pneu soft muito cedo. Acho que não funcionou muito bem.
Então, não vou dizer que é uma completa decepção, mas esperava mais, né? Principalmente levando em consideração que o teammate dele terminou em segundo, ele terminar em 11º não é exatamente uma vitória, né? O Albon, uma corrida discreta, eu achei em algum momento que ele ia pontuar, mas a Williams também não estava com um pace muito bom, não classificou muito bem, então não tem muito o que falar do Albon, não estou nem surpreso, nem decepcionado, nem nada. O Hülkenberg, aí aqui a gente tem que falar, né, depois eu até mostro a notícia, mas o Hülkenberg foi desclassificado pela mesma razão que o Hamilton na China, o assoalho dele estava muito desgastado, e aí foi desclassificado, mas se não fosse pela desclassificação, aqui seria um excelente resultado, principalmente levando em consideração aonde o companheiro dele terminou. Mas como foi desclassificado, também não tem muito o que falar, mas guiou bastante, guiou fino. Essa Sauber aí que é muito ruim. A Isaac Hadjar se envolveu ali numa tretinha ou outra, né, com os outros pilotos ali, tava bastante confuso o pelotão ali de trás. Também não tem muito o que falar, não prestei muita atenção na corrida dele, para ser honesto, tá? Então não sei julgar muito o que rolou, mas não foi um bom final de semana aí para AlphaTauri, que é a V-Carb, né? A Racing Bulls. Jack Dohan, cara, o Jack Dohan em algum ele quando parece que ele vai dar alegria, ele dá decepção. Então, ele classificou até que bem. Chegou no momento lá que ele estava em nono, o Gasly estava em quinto, sexto. A gente, duas Alpines vão pontuar e no fim só o Gasly pontuou e ele terminou em 15º. Também é um resultado muito decepcionante. Acho que essa era a chance aí dele se salvar se ele ficasse ali em nono lugar. Talvez ele ganhasse uma sobrevida maior, mas tá só esquentando o banco aí. O Franco Colapinto vai entrar, é só questão de tempo. Fernando Alonso, o meu GOAT tá washed, não sei se o Alonso tá washed, mas não tá fazendo muita coisa, também é difícil jogar porque essa Aston Martin é um lixo, mas não tá fazendo muita coisa, terminou só 5 segundos na frente do Stroll, que é horrível, então não tem muita coisa aí. Leon Lawson também tomou acho que 2 punições, se envolveu muita coisa. Também Leon Lawson pra mim tá fazendo hora extra no grid da Fórmula 1, não tá fazendo nada pra justificar. Cara, eu falei assim, não é querendo ser hater, mas o simples fato dele ter chegado na Fórmula 1 é uma aberração. Ele nunca fez nada pra justificar estar na Fórmula 1. Ele é extremamente fraco. Se eu fosse da Red Bull, eu já teria trocado ele. Muito fraco, mas é isso aí. Não vou ficar aqui também dando hate, mas é fraco e só estão esperando aí achar um piloto pra colocar no lugar dele. Stroll não tem o que falar, Stroll é horrível. E aqui a gente tem um tópico sensível, né? Que tem os lados, né, dos haters do Bortoleto e a galera também super protetora. E eu não sou nenhum nem outro. Tipo assim, eu sou fã do Bortoleto, eu torço muito pelo sucesso dele. Só que a gente também não pode ser muito paternalista só por ele ser um piloto brasileiro e ficar tipo, não, tá tudo bem, tá tudo certo, sempre tá tudo certo. E não é bem assim. Ele tem que andar mais perto do Hülkenberg. Tá? E é uma questão, porque não é o que eu quero, o que nós brasileiros queremos, é uma questão de que a Fórmula 1 ela é implacável, é uma pressão, e se tu não performar, tu vai ser chutado. Tem muita gente querendo entrar, tem muita gente boa de fora, tem muita gente com dinheiro do lado de fora. Então assim, o Bortoleto não pode dar chance pro azar. Ele, na classificação, ele tá perto do Hülkenberg, só que na corrida, nas últimas 2 corridas, ele deu uma distanciada do Hülkenberg. Então assim, o Bortoleto a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Ele tem que andar mais perto do Hülkenberg, tá? Principalmente porque o Hülkenberg não é nenhum gênio da Fórmula 1. Então se tu tomar muito pau do Hülkenberg, fica feio para ti. Uma coisa é o Antonelli tomar pau do Russell. Outra coisa é o Bortoleto tomar pau do Hülkenberg. São níveis de pilotos diferentes, o Russell e o Hülkenberg. Apesar do Hülkenberg ser um piloto muito bom, mas está longe aí de ser um talento geracional, como o Russell talvez seja. O Russell está se mostrando aí um grande talento. Então o Bortoleto ele tem que andar um pouquinho mais perto. Mas, de novo, não estou aqui jogando hate, pressão. Cara, eu torço muito pelo Bortoleto, mas eu só estou falando a Fórmula 1 como ela é. A Fórmula 1 é um ambiente de pressão. É só ver o Leon Lawson, o Pérez, é só ver os pilotos aí que passaram e saíram, foram chutados. E é uma constatação. Tem que entregar um pouco mais de resultado para ficar tranquilo e não correr nenhum risco de ser chutado. E por último a gente tem o Carlos Sainz aí, para mim,
é o pior do dia aí, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a grande decepção, até no quali, pela primeira vez acho que ele se classificou na frente do Albon, foi porque Q3 a gente, pô, será que ele finalmente adaptou? Mas, cara, acho que ele tava muito afobado, queria mostrar serviço, se envolveu em polêmica, quebrou lá a carenagem do radiador e acabou no DNF. E foi tão ruim que ele tomou punição para a próxima corrida. Inclusive eu falo sobre isso depois. Mas enfim, esse aí foi o nosso top 20, analisando piloto a piloto. Agora comentando um pouco das notícias aí pós-corrida do que teve, né? Como eu falei, o Hülkenberg ele foi desclassificado pela questão do assoalho dele estar com um desgaste consideravelmente maior do que o permitido. E a gente teve o Carlos Sainz aí que foi penalizado em 3 posições no grid para a próxima corrida, né? Como ele acabou abandonando, a punição ficou para a próxima corrida. Agora falando do Driver of the Day, o eleito, né? Tem aqui no canal tem a categoria oficial e a não oficial. O oficial foi o Hamilton. E de novo, eu não concordo com esse Driver of the Day. Assim, eu não acho que seja uma aberração igual foi nas outras corridas, porque nas outras corridas teve ali Driver of the Day que foi uma aberração completa, né? Tipo o Tsunoda na corrida passada. Eu não acho que foi uma aberração. Só que como eu falei, tem tanta gente fez tanta coisa boa que fica difícil. E eu acho que ele não entrou nem no top 3 aí dos melhores dessa corrida. Então, pra mim, o verdadeiro Driver of the Day é o Russell. O que ele conseguiu fazer aí com o carro com problema na eletrônica. Segurou o Norris com foguete. Então, assim, cara, pra mim foi uma performance sensacional. Tá de parabéns. Pra mim é disparado aí o Driver of the Day. Mas também deixei as menções honrosas ao Piastri, que mandou bem. A gente tem o Leclerc que mandou bem, o Hamilton mandou bem, o Gasly mandou bem, o Ocon, o Berman. Enfim, muita gente merecia esse prêmio aí. Como eu disse, não acho uma aberração o Hamilton ter ganho, mas pra mim o Russell com certeza aí foi o Driver of the Day. E pro fudido of the day, o fudido do dia pra mim vai pro Carlos Sainz. Como eu disse, essa corrida foi uma grande decepção, porque finalmente parecia que ele tinha se adaptado ao carro da Williams, ele classificou bem. E aí chegou na corrida, fez um monte de merda, se envolveu em confusão, tomou penalização para a próxima corrida. E DNF, né, nem completou a corrida, então pra mim aí sem dúvidas o fudido do dia e decepcionou muito, muito, muito. E de novo essa temporada do Sainz está sendo uma completa decepção, eu esperava muito mais dele, muito mais mesmo, mas vamos torcer aí para ele se adaptar finalmente e começar a entregar um resultado condizente aí com o piloto que ele é, ou que a gente pelo menos acha que ele é. Agora falando aí da tabela do campeonato dos pilotos, Norris incrivelmente conseguiu sair como líder ainda, 77 pontos, foi importante ele passar o Leclerc, poderia ser até melhor se ele tivesse passado o Russell, mas tá bom, largou em sexto. O Piastri, como eu falei, se coloca aí na disputa, sem dúvida, só 3 pontinhos atrás. O homem vai disputar, né? E aqui eu acho que vai ser muito interessante, porque eu ainda acho que o Norris, se ele tiver com a cabeça no lugar, eu acho que ele é mais rápido do que o Piastri hoje, nesse momento, porque ele tá há 6 temporadas já na Fórmula 1, o Piastri tá na 3ª. Eu acho que o Norris ele ainda tem, no momento, mais velocidade quando ele tá com a cabeça boa. O problema é que ele não tá com a cabeça boa e o Piastri tá crescendo, tá subindo a moral. Então eu acho que vai ser bem interessante ver. Confesso que eu estava um pouco desanimado para essa temporada. Eu achei que o Norris ia levar com certa facilidade, talvez, com base aí nas últimas corridas. Mas o Piastri aí se colocou como um concorrente real, então isso é muito interessante. A decepção é o Verstappen, não o piloto em si, mas o carro estava horrível. E no início da temporada eu estava mais iludido que o Verstappen ia conseguir ganhar aí no grito, no braço, né? Mas o carro está muito ruim. E se não tiver melhorias consideráveis aí, acho muito difícil ele disputar o título. E cara, ele tá só a 8 pontos do Norris, também é algo aí para se parabenizar, porque ele tá com uma carroça e tá muito perto aí da liderança. O Russell também aqui em quarto, o senhor consistência. Tá guiando muito esse ano o Russell, e também ele tá relativamente perto aí do resto do topo da tabela. Então o Russell aí tá de parabéns em quarto lugar, tá guiando muito. E aí vocês podem ver como
como tem o top 4 aqui, né? E o gap para o resto já é bem grande, né? Então aqui o Russell tem quase o dobro de pontos do Leclerc. E aí aqui o Leclerc em quinto lugar tá fazendo o que dá para fazer aí com essa Ferrari. Acho que ele está extraindo o máximo do carro, não dá para culpar muito ele. O Antonelli em sexto. O Antonelli, eu acho que ele poderia estar... O Antonelli poderia ter uns pontinhos a mais, mas também não dá para criticar. Rookie Season, primeira temporada dele, tá indo bem. Hamilton também não tá muito distante do Leclerc, também não dá para falar muito assim, não dá para crucificar o Hamilton, tá relativamente perto. Depois a gente já tem mais um gapzinho, o Albon também aí em oitavo, apesar de não ter pontuado. O Ocon, cara, o Ocon tá entregando bastante resultado aí para a Haas. E o Stroll ainda tá em décimo, o que é incrível. Agora a gente tem a adição do Gasly aí, que já colocou em 11º com 6 pontinhos, junto com o Hülkenberg e o Berman. Né, o pessoal tá pilotando bem. Tsunoda aí também marcou seus pontinhos. Hadjar, Sainz e quem não pontuou ainda é o Alonso. Decepção. Lawson vai embora da Fórmula 1. Dohan tá cumprindo aviso prévio. E o Bortoleto, que tem o pior carro, mas também tem que entregar um pouquinho mais de resultado aí para se firmar de vez na Fórmula 1. Quanto ao campeonato de construtores, a Fórmula 1 não publicou aquela arte oficial, então eu peguei esse aqui do Fórmula Racers. A gente tem a McLaren com 151 pontos. Como eu falei, acho que a McLaren já pode comemorar mais um título de campeã. Vai ser campeã e bicampeã mundial de construtores. Mercedes 93, está indo bem. Acho que também a Mercedes não vai ter grandes dificuldades para ser P2. Só que o Antonelli tem que entregar um pouquinho mais de pontos, mas não vamos crucificar ele para essa corrida. A Red Bull, cara, eu tô achando que vai ser difícil aí pra Red Bull ficar em terceiro lugar. Acho que a Ferrari possivelmente consegue passar, mas a Ferrari também tem que, né, entregar um pouquinho mais. Ferrari 57 pontos, então acho que aqui tá muito bem definido já como estão as forças, né? McLaren já é campeã, Mercedes ali vice. A batalha aqui é quem vai ser terceiro e quarto. Mas a batalha aqui do pelotão intermediário para trás está interessante. A Haas marcou uns pontinhos, enquanto a Williams não. Eu acho que, cara, esse miolo aqui vai ser muito interessante de ver, porque eu ainda não consigo cravar quem eu acho que vai ser P5. Eu tava apostando numa Aston Martin, talvez, mas o carro tá muito ruim. Eles vão ter que melhorar muito esse carro para poder disputar ali um P5. Então, assim, tá tudo muito em aberto, né? Pode terminar a Haas aqui, pode terminar a Williams, ou a Aston Martin, ou a Alpine, porque a Alpine também deu um salto gigante no carro aí nesse final de semana. Eu acho que o que tá definido, que a primeira vai ser a McLaren, a segunda vai ser a Mercedes, a pior vai ser a Sauber, sem dúvida, e acho que a segunda pior vai ser a V-Carb aí, e o resto aí tá meio em aberto. Então a gente vai ver como que vai ser esse restante de temporada. Então, pessoal, só para finalizar o vídeo aí, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre um dos problemas que eu identifico na Fórmula 1 hoje, que é os pneus Pirelli. E assim, eu não sou hater da Pirelli, tem muita gente que odeia a Pirelli, e eu acho que a Pirelli, ela faz pneus muito bons, e o problema com a Pirelli é que ela faz pneus tão bons que isso se tornou um problema. Porque antigamente quem vê Fórmula 1 lá, quem lembra de 2013, em 2013 os Pirellis viravam farofa. O pneu era rápido, mas não durava nada. O problema é que hoje os pneus são indestrutíveis. Então a gente chegou ali na relargada depois do safety car. O líder estava com pneu médio. O vice ali, o segundo colocado, estava com o pneu macio. E o terceiro lugar estava com o pneu duro. E no fim não fez diferença nenhuma, porque esses pneus são muito parecidos, a diferença deles está no quali. Mas numa corrida, num stint longo, eles duram a mesma coisa, é o mesmo pace, a mesma coisa, cara. O Gasly tava com pneu duro, na relargada ele tava com pneu duro lá de algumas voltas, e atrás dele tava o Verstappen com pneu médio com 3 voltas a mais. E o Verstappen terminou na frente do Gasly. Então, assim, como que um pneu médio, mais desgastado, durou mais do que um pneu duro menos desgastado? O problema da Pirelli hoje é esse. Os pneus são indestrutíveis. Tu pode rodar infinitamente com o pneu. Ele
tenha performance muito parecida. Então, na minha visão, o que precisa melhorar a Pirelli é fazer pneus que se desgastem mais, e é muito importante que exista uma diferença real do pneu macio para o pneu médio, do pneu médio para o pneu duro. Não pode ser do jeito que é hoje, onde tudo é igual. Tu bota qualquer um dos pneus, tanto faz. Vai durar a mesma coisa no mesmo pace. Então essa é só minha pequena crítica à Pirelli. Espero que eles melhorem nesse quesito. E aí, pessoal, eu tô aqui editando o vídeo. Eu esqueci, na hora de gravar, de dar a minha nota para essa corrida. E a minha nota para essa corrida, na escala de 5 estrelas, é 5 estrelas. Então, para mim, foi uma corrida perfeita. Então, só para deixar aí registrado. Um abraço. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. Tem link na descrição. E até o próximo vídeo.